Deus nos chama à adoração todo dia do Senhor. Talvez muitos de nós não entendemos essa realidade do domingo como o dia do Senhor, o dia que Deus reservou para que o seu povo pudesse se ajuntar como um grupo, um povo que se chama pelo seu nome. E esse é o dia do Senhor, o domingo, o sábado cristão. E Ele nos chama à adoração por meio do texto que se encontra lá no Salmo 117. Convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 117. Quando você encontrar, por favor, se coloque de pé. Vamos fazer essa leitura a uma só voz. Um salmo bem curto. O Salmo 117. Salmo de número 117. Vamos fazer essa leitura a uma só voz, todos juntos. Assim nos diz a palavra do Senhor. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor, vamos, na verdade, orar ao Senhor na beleza daquilo que Ele é, e Ele nos convocando a adorar o seu santo nome. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez nós estamos na Tua presença, na mediação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na certeza que a convocação é feita pelo Deus Pai, a mediação é feita pelo Cristo Jesus, o nosso Salvador, e a exortação e a testificação dessa verdade aos nossos corações se dá pelo poder do Teu Santo Espírito. Obrigado, ó Pai, porque a igreja cristã é uma igreja triuna. Ela crê na Trindade. Ela não só exalta o Pai, ela não só exalta o Filho, nem só exalta o Espírito Santo. Mas uma igreja cristã, ela exalta a Trindade. E nessa manhã, ó Pai, o Senhor nos convocou a adorar o Teu nome. No Teu santo dia, Tu criastes o mundo em 6 dias, e no 7º dia o Senhor descansou e santificou aquele dia e disse que era tudo bom. E o Senhor mostrou para o Teu povo a importância de nós cultuarmos o Teu nome. Nós vivemos em uma geração que quer se acostumar com o novo normal, mas a Tua palavra nos mostra que nós devemos sim celebrar ao Teu nome nesse dia santo. Ó Santo Deus, nós sabemos que o Senhor se faz presente de forma especial. Por isso que todo culto que nós vamos prestar ao Senhor, o Senhor testifique ao nosso coração no poder do Teu Santo Espírito. Possamos sair daqui mais edificados, confrontados com a Tua verdade, para que a nossa vida glorifique ao Teu nome. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Vamos cantar com alegria o primeiro cântico, Ele Exaltado. Sempre
igreja pode se assentar e abrir a sua Bíblia agora em Êxodo, capítulo 12. Vamos fazer essa leitura de forma alternada. Êxodo, segundo livro do Antigo Testamento, Êxodo capítulo 12, versículo, nós vamos ler de forma alternada do versículo 14 até o versículo 28. Observe que nós estamos agora em uma cerimônia onde Deus vai instituir lá na antiga aliança, conhecido como a Páscoa. Mas por que ele faz isso? Porque logo ele não estipula a ceia do Senhor? Tudo isso foi determinado pelo próprio Deus para que essa revelação progressiva chegasse até a pessoa e obra de Cristo Jesus. E todas essas festas que foram anunciadas na antiga aliança era como memorial. Memorial. Êxodo, capítulo 12, dos versículos 14 ao versículo 28. Vamos fazer essa leitura de forma alternada. Os homens vão começar os versículos pares e as mulheres vão responder com versículos ímpares até o versículo 28 do capítulo 12. Bem? Vamos fazer essa leitura. Os homens começam, assim nos diz a palavra do Senhor: este dia vos será por memorial, e o celebrarei como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrarei por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos, logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis esse dia nas vossas gerações, por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Tomai um molho de isopo, molhai no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos
vez o texto vai nos mostrar que antes da 10ª praga, a morte dos primogênitos, foi instituído essa festa conhecida como festa da Páscoa. A expressão Páscoa é literalmente isso, passar por cima. Então o anjo da morte veio e passou por cima dos israelitas. Por quê? Por que, Ana? Por que, Sofia? Por que, Tawane e as crianças que estão aqui presentes? Porque os pais pegaram o sangue e colocaram nos umbrais da sua casa. E aí o anjo da morte passa por cima. Não por causa da fé dos pais, literalmente, mas porque eles obedeceram a ordem de pegar o sangue e passar nos umbrais. Hoje, nós somos livres da morte eterna, não por causa de nós mesmos, mas por aquele que morreu por nós na cruz do Calvário e derramou o seu sangue por aqueles que têm Ele, para aqueles que têm Ele. E isso é uma verdade maravilhosa, que nós vamos pensar tanto no sermão, como quando olharmos e participarmos da ceia do Senhor. Vamos ter uma palavra de oração. Ontem, dia 1º de agosto, foi comemorado o dia do presbíteros. Algumas pessoas perguntam, mas que igreja é essa? Igreja presbiteriana, não dá nem para falar o nome. Até o nome é difícil de falar. É porque a igreja presbiteriana, ela tem o seu governo por meio de presbítero. Não é só um pastor que governa a igreja, mas um conjunto de presbíteros. Nossa congregação ainda não temos presbíteros, mas a nossa igreja mãe já tem vários presbíteros. Mas não só isso. No mês de agosto, a Igreja Presbiteriana do Brasil comemora 161 anos. Nós não somos uma igreja que saiu do fundo de quintal de um pastor ou de uma pessoa que ficou com raiva de um pastor e quis implantar uma outra igreja. Há várias igrejas evangélicas no nosso Brasil, mas há poucas centenárias. Talvez nós, pelo menos 3 anos aqui em Bagé, é difícil as pessoas entenderem o que é a igreja presbiteriana. Mas nós somos uma igreja histórica. Isso não é de forma alguma para gerar um coração orgulhoso, mas pelo contrário, pela graça e o sustento do próprio Deus, nós devemos nos humilhar, dizer: Senhor, nos ajuda a continuar sendo fiel na exposição da palavra. Nós não queremos que nesse púlpito saia heresia. Nós não queremos que diante desse púlpito saia mensagem que enfatize o homem. Nós não queremos de forma alguma que saia desse púlpito mensagem que diga: venha para Jesus que você vai ser rico. Assim como falamos no domingo passado, nós queremos falar da mensagem da cruz. E na mensagem da cruz ninguém é elogiado. Todos nós somos pecadores. Carecemos da graça de Deus. Vamos orar ao Senhor, pedindo a sua misericórdia. Senhor, mais uma vez a tua igreja se reúne aqui. Queremos te agradecer em primeiro lugar, porque durante 161 anos, muitas lutas passaram dentro da igreja presbiteriana. Homens se levantam, homens caem, como Caio Fábio. Homens entram na igreja achando que o ministério é ficar rico, outros saem por causa do peso do ministério. Mas nós queremos te louvar, porque nesses 161 anos da nossa igreja, a tua mão graciosa e bondosa, o teu cuidado paternal tem sustentado a nossa igreja. Te peço, ó Pai, que o Senhor continue olhando com misericórdia e graça. Te peço ao Senhor que a Igreja Presbiteriana do Brasil continue a proclamar o Teu Evangelho, onde cada dia as pessoas estão indignadas contra a igreja, porque aquela igreja enfatiza só cura, a outra só enfatiza dinheiro, a outra só enfatiza o homem. Nós queremos enfatizar ainda a cruz de Cristo. Nós queremos enfatizar a realidade que todos nós somos pecadores e precisamos de um Salvador.
a realidade que nós, como teus filhos, devemos submeter à tua vontade. E essa vontade é boa e perfeita e agradável, independente dos nossos desejos e vontades. Ó Senhor, nos faz correr essa corrida com perseverança, olhando para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu naquela cruz maldita para resgatar o teu povo. E isso, ó Pai, começa com a liderança. Eu oro pelos presbíteros e futuros presbíteros que possam surgir nessa igreja. Que eles possam entender que quanto mais título, mais serviço. Que eles possam entender, ó Pai, que quanto mais posições, mais responsabilidade, mais temor ao Senhor, mais rosto no pó, mais joelho dobrado, mais vida de santidade, ó Senhor. Que a tua igreja possa ver líderes temente ao Senhor, e sustenta os presbíteros que já são eleitos, os oficiais da tua igreja, ó Pai. Que eles não possam, de forma alguma, liderar a tua igreja por partidarismo. Que eles não venham, ó Pai, de forma alguma, negociar o evangelho para agradar o irmão que tem o dízimo mais alto. Mas que eles possam tratar todos de acordo com a cruz de Cristo. Isso não é uma tarefa fácil, ó Pai, porque o nosso coração tem temor a homens. Por isso eu peço ao Senhor, continue fortalecendo a nossa igreja. Não deixa o orgulho tomar conta do nosso coração. Que possamos ser humildes para a glória do teu nome. Em nome de Cristo Jesus. Amém. A igreja reformada também tem o costume de recitar aquilo que ela crê. E uma das coisas que ela crê são os seus símbolos de fé, conhecido como a Confissão de Fé de Westminster, que são distribuídos tanto no Catecismo Maior e no Catecismo Menor. E hoje eu trouxe duas perguntas. Eu vou fazer a pergunta e a igreja responde com base na resposta de cada pergunta. Pergunta 96 do nosso breve catecismo diz o seguinte: o que é a ceia do Senhor? A ceia do Senhor é o sacramento no qual, dando-se e recebendo-se pão e vinho, conforme a instituição de Cristo, se anuncia a sua morte, e aqueles que participam dignamente tornam-se, não de uma maneira corporal e carnal, mas pela fé, participantes do seu corpo e do seu sangue, com todas as suas bênçãos para o seu alimento espiritual e crescimento em graça. Pergunta 97 do breve catecismo diz: o que se exige para participar dignamente da ceia do Senhor? Exige-se daqueles que desejam participar dignamente da ceia do Senhor, que se examine sobre o seu conhecimento em discernir o corpo do Senhor, sobre a sua fé para se alimentarem dele, sobre o seu arrependimento, amor e nova obediência, para não suceder vivendo indignamente, como bebam para si a condenação. Amém. Vamos ficar em pé, vamos louvar mais com 2 cânticos. Logo a nós teremos a pregação da palavra do Senhor. De onde me virá
que vieram preparados para devolver o seu dízimo ou ofertar na casa do Senhor, pode fazer. Aqueles que não visitam, não se sintam constrangidos. Esse é o momento daqueles que são membros da nossa igreja. Deus os abençoe. Pai, nós te louvamos por esse momento, queremos continuar louvando ao teu nome, por meio agora da exposição da tua palavra. Pedimos mais uma vez que o Senhor abra o nosso entendimento, teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações. Te agradecemos pelos dízimos e ofertas que foram depositados ao Senhor. Obrigado porque devolução de algo nunca é por obrigação, mas é uma satisfação e uma alegria poder devolver aquilo que é do Senhor, porque nós já recebemos tudo, nós recebemos o próprio Cristo. Muito obrigado, em nome de Cristo Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Nossa congregação tem o costume de expor um livro completo
Nós estamos expondo, na verdade, a carta aos Gálatas, mas hoje, devido à ceia, eu gostaria de que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 111. No próximo domingo vamos voltar à exposição aos Gálatas. Salmo de número 111. Após a leitura, deixe a sua Bíblia aberta. Vamos entender um pouco mais sobre esse salmo e ver como esse salmo aponta para a realidade da ceia do Senhor, da nossa vida. Parece que o mundo está um caos, mas aquele que espera no Senhor consegue enxergar a glória de Deus em meio ao caos, porque as suas obras são memoráveis. Salmo 111, assim nos diz a palavra do Senhor: Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno, misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta o seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras das suas mãos são verdade e justiça. Fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo e sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou o seu povo à redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revela prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus e eterno Pai, estamos diante da revelação da Tua Palavra. Pedimos mais uma vez ao Senhor, tenha misericórdia do Teu povo que se encontra aqui. Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, que possamos compreender as maravilhas da Tua lei, que venhamos ser aqui confrontados e edificados, possamos sair daqui diferentes, porque ouvimos a Tua voz, porque a Tua voz se faz ouvir por meio da exposição da Tua Palavra. Por isso, ó Deus, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Crianças, que é algo que o seu papai ou a sua mamãe fez, que deixou gravado na sua memória? Talvez foi aquele presente que você pediu ao papai ou à mamãe, e ele deu. Talvez foi um dia da noite de pijama, onde vocês dormiram numa barraca, ou foram para a sala dormir todo mundo junto. Ou talvez foi um carinho que ele deu em você, um olhar diferente no dia que você desobedeceu a ele. Mas é difícil, né, crianças? Principalmente lembrar desses dias quando, às vezes, o papai fala mais grosso. Talvez o papai leve você para o quarto e vai ter que disciplinar você, porque você fez alguma coisa de errado. É difícil trazer naquele momento, ou trazer à memória, lembrar das coisas boas. Porque às vezes nós esquecemos mesmo. Aquilo que acontece de algo de bom para nós, muitas vezes nós nos esquecemos. Mas esse salmo, ele quer tratar com vocês, crianças, que vocês sempre devem trazer na memória de vocês aquilo que vai trazer esperança. E essa esperança já foi demonstrada para mim e para você na cruz do Calvário. Que foi a verdade que Cristo Jesus morreu por nós. E que, independente da situação que vocês possam viver nesse mundo caído, o que vocês precisam trazer à memória de vocês é que vocês têm um Salvador. E esse Salvador morreu por vocês. E Ele vai cuidar de vocês. Por isso, se voltem para Ele.
traga à memória as obras desse Deus maravilhoso. E vocês já conseguem ver isso, porque Deus também aplica essa verdade no coração de vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. Adultos, qual foi o dia que foi memorável? Aquele dia que o seu coração ficou... Será que foi um pedido de casamento? Será que foi no dia que o Grêmio Bagé ganhou uma competição? O Bagé Futebol Clube. Qual foi o dia que vocês lembram assim, que aquele dia, olha, pode passar tempo, pode passar anos, podem passar tudo, mas aquele dia que a minha mãe fez aquela comidinha gostosa, chega o cheirinho, vem, oh maravilha. Mas é difícil nós lembrarmos dessa verdade quando estamos em meio ao caos. E esse salmo, ele tem a didática de mostrar para os seus leitores as memoráveis obras do Senhor, por meio da sua ação, por meio da sua providência, por meio da sua aliança, por meio do seu cuidado. É isso que o salmo ele quer nos mostrar. E é interessante observar que quando nós lemos o livro de Salmo, provavelmente você foi instruído de ler o livro de Salmo de forma solitária. Por exemplo, o Salmo 23 não tem nenhuma conexão com o Salmo 22. Ou o Salmo 111 não tem nenhuma conexão com o Salmo 112. Mas eu quero mostrar para vocês que essa leitura é uma leitura totalmente equivocada. Porque assim como a palavra de Deus, ela não foi colocada como se fosse assim... O Espírito veio e jogou a palavra de Deus como se fosse os espíritas, o Chico Xavier, quando recebe algum espírito, ele escreve alguma coisa, que isso é mentira, lógico. Mas quando nós lemos a palavra de Deus, nós achamos que ela é dessa forma. Eu quero que vocês voltem os seus olhos para a palavra de Deus e observar que aqui, o Salmo 111, ele está dentro de um contexto canônico, dentro do Saltério, conhecido como uma pré-conclusão de todo o Salmo. Se vocês observarem, a conclusão do Saltério está lá no Salmo 146 ao Salmo 150. E qual é a palavra que sempre se repete lá? Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Olhe os seus olhos para o texto. E observe que a primeira expressão que aparece no Salmo 111 é Aleluia! E aí, quando você olha o Salmo 112, aleluia, mas não tem embaixo. O Salmo 113, aleluia. E o Salmo 114, cadê o aleluia? Não tem. Não tem. Mas quando você vê o Salmo 115, principalmente no final do Salmo 115, qual é a expressão que aparece? Aleluia. No final do Salmo 116, aleluia. No final do Salmo 17, aleluia. Dentro desses 7 salmos, só existe um salmo que não tem aleluia, que é o Salmo 114. Por quê? Por quê? Aqui os teólogos exegéticos, ele trata de aquilo que é conhecido como quiasmo. O que é isso? Ele começa de uma forma e ele faz um outro Salmo 117, que nós lemos no começo do culto, de uma outra forma. O Salmo 113 está totalmente relacionado com o Salmo 116. Salmo 112, perdão, está totalmente relacionado com o Salmo 116. O Salmo 13 está totalmente relacionado com o Salmo 15. E o centro desse salmo é o Salmo 14, que não tem a palavra aleluia. Por que isso? Porque o autor está querendo chamar principalmente a atenção dos seus leitores para a restauração do povo de Deus quando estava no cativeiro babilônico. Todos esses salmos vão tratar sobre a restauração do povo de Deus quando eles estavam lá no cativeiro babilônico. Por isso que a linguagem do Salmo 114 é uma linguagem de restauração. Ele lembra de quê? Do Egito. Lembre-se, se você não está acostumado muito com a palavra do Senhor, pelo menos 2 cativeiros são bem fundamentais no Antigo Testamento: o cativeiro egípcio
que Deus liberta o povo, como nós lemos no Salmo no Êxodo capítulo 12, lá em Êxodo, Deus libertou o povo após 400 anos, com a sua mão poderosa. Mas também tem um outro cativeiro, conhecido como cativeiro babilônico, que o próprio Deus enviou os babilônicos para levar esse povo ao cativeiro babilônico, porque ele estava desobedecendo a lei do Senhor. Eles passaram 77 anos. E agora esses salmos vão mostrar a grandeza da obra do Senhor, protegendo, livrando o seu povo. Por quê? Porque as suas obras, as obras do nosso Deus, elas são memoráveis. Você tem que trazer à sua memória as obras daquele que fez todas as coisas. Mas não só isso, um salmo com vários detalhes. Ele chama a atenção dos seus leitores originais. Infelizmente, irmãos, no português eu não posso provar isso para vocês. Volte os seus olhos para o Salmo 111. Cada linha desse salmo, cada linha, não cada versículo, mas cada linha desse salmo, ele começa com a letra do alfabeto hebraico. Como se a palavra renderei, eu renderei na primeira pessoa, tem a primeira letra do alfabeto hebraico, conhecido como Aleph. E aí você vê a outra expressão da companhia do justo, tem a segunda letra do alfabeto hebraico. E ele vai mostrando linha por linha, todo o alfabeto hebraico. Para quê? Para que o pregador diga que sabe de hebraico para vocês? É óbvio que não. É porque isso era uma forma didática, para que o povo pudesse memorizar todo esse saltério, para que eles pudessem perceber as obras memoráveis do nosso Criador. Nós estamos aqui no caos, dentro do cativeiro babilônico, mas esse Deus fez uma aliança. Por isso traga a sua memória, memorize esse salmo, porque ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele prometeu. E cada linha desse salmo vai mostrar a grandeza desse Deus que criou todas as coisas. Assim, o Salmo 111, ele quer nos ensinar que as obras do Senhor são memoráveis. Por isso, louve ao Senhor, ao Deus da aliança. Em resumo, é isso que o Salmo 111 quer nos mostrar. As obras do Senhor são memoráveis. Por isso, louve ao Senhor, porque Ele é um Deus da aliança. Esse salmo nós podemos dividir pelo menos em 3 partes. A primeira, que ele quer chamar a nossa atenção aonde você deve louvar. Observe aí no seu texto, versículo 1. Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia do justo e na assembleia. Observe que agora o salmista, ele diz, quer chamar a atenção aonde você deve louvar ao Senhor. E o texto diz, na companhia dos justos, na assembleia. O que é isso? O salmista aqui, ele não está dizendo, irmãos, que você não deve louvar ao Senhor no seu momento do seu lar. O salmista aqui, ele não está só falando que você pode louvar ao Senhor com a sua família, ou dentro do seu quarto, orando, louvando ao Senhor. Mas ele quer chamar a nossa atenção, que nós, como povo do Senhor, devemos louvar ao seu nome aonde? Na assembleia, na companhia dos justos. Nós vivemos em uma geração, irmãos, que a igreja é como se fosse um bar. Uma igreja, um bar e uma igreja. Um bar, uma igreja, um bar. E nós achamos que não há importância nenhuma de vir à igreja. Nesse momento de pandemia, a gente coloca até desculpa, né? Por exemplo, nós vamos para o supermercado lotado. Nós vamos para locais com aglomerações. Mas, pastor, eu não posso vir para a igreja, né? O senhor sabe porque eu tenho
ainda não entendemos a importância de se reunir como povo do Senhor. Ainda não entendemos a importância de estarmos aqui juntos. Deus se revelando ao seu coração de forma especial. Deus usando a palavra do Senhor para confrontar o seu coração, para que você possa entender que há sim um momento onde a igreja se reúne junto para bendizer ao nome do Senhor, para louvar o nome do Senhor. Mas como é que ele faz isso? O versículo diz que de todo o coração. De todo o coração. Observe, irmãos, que dentro da revelação bíblica não há, de forma alguma, pensamento de hipocrisia dentro da Assembleia dos Anjos, da Assembleia dos Santos, perdão. Deus, Ele sabe se você está aqui não por causa de Deus, mas por causa de resolver uns problemas que você tem na sua vida. Quando nós olhamos a igreja do Senhor, nós queremos ir para a igreja não por causa daquilo que Deus é, mas simplesmente para resolver os nossos problemas. E essa é a dinâmica que muitas igrejas usam, não é verdade? Por exemplo, venha para a minha igreja, que todos os seus problemas vão acabar. Venha para a igreja que você vai tirar, você vai sair, deixar de ser pobre para ser rico. Venha para a igreja que todos os seus problemas vão ser resolvidos. Venha para a igreja que você vai receber um cargo. Venha para a igreja que você vai ser exaltado. Todos esses pensamentos, Deus conhece o seu coração e o meu coração. É na Assembleia do Senhor que o seu coração será esquadrinhado. É por isso que lá no Novo Testamento, quando Jesus vai confrontar os fariseus, ele tira uma passagem lá do Antigo Testamento em Isaías, dizendo: vocês me louvam, vocês me honram com os seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. E aí algumas pessoas vão dizer que o culto da igreja presbiteriana é um culto frio. Vocês conhecem os sobeterianos? Sobeterianos, vocês conhecem? É porque durante a semana o seu coração está distante do Senhor. A sua Bíblia está empoeirada. Você não gasta tempo em oração. Você não coloca a sua vida diante do Senhor. Como é que diante de uma Assembleia dos Santos o seu coração fica frio, mais frio do que Bagé? Porque o seu coração está distante do Senhor. Mas é nesse momento que Deus toma a palavra de um homem, de meramente um homem. Ele vai no seu coração, ele esquadrinha o seu coração. Ele mostra para você que você não tem valorizado o culto a Deus. Infelizmente, irmãos, nós não sabemos por muitas vezes a importância de cultuar a Deus com o corpo de Cristo. Talvez muitos aqui poderiam pensar, até mesmo ao sair da cama: pastor, passa a semana acordando cedo, logo no domingo, deixa eu comer até mais tarde. Mas é aqui que Deus vai falar ao seu coração e você vai ser aquecido para que você consiga viver durante toda essa semana, porque Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º dia Ele descansou e Ele santificou esse dia para que Ele, por meio da sua palavra, falasse ao seu coração. É por isso que Deus, Ele não aceita um culto meramente externo. Ele quer o seu coração. Logo antes de o povo ser levado para o cativeiro, Deus levanta um profeta, o profeta Isaías. Lá no capítulo 1, o profeta Isaías, ele profetiza contra um falso culto.
Em Isaías capítulo 1, verso 12 a 13, ele diz: quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu? E só pisaste nos meus atos. Ou seja, quando vocês estão vindo para a Assembleia dos Santos, quem foi que requereu isso de vocês? Mas por que ele faz essa pergunta? Não continuei trazer ofertas vãs, os incensos para minha abominação, e também a festa de lua nova, os sábados, a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade no ajuntamento solene. É a mesma coisa, trazendo para a nossa realidade, é a mesma coisa, dizer o seguinte: de segunda a sábado você vive do seu jeito. Aí no domingo você vem trazendo uma oferta vã. Porque você está fazendo isso de externamente, mas o seu coração não está voltado para o Senhor. Mas observe que se Isaías profetizou essa verdade antes de o povo ser levado ao cativeiro, Malaquias, logo após a saída do povo do cativeiro babilônico, ele fala a mesma coisa. Malaquias capítulo 1, versículo 6 a 8, ele diz: o filho honra o pai, o servo o seu senhor. Eu sou o seu pai, onde está a minha honra? Eu sou o seu senhor, onde está o meu respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos. Ó sacerdote, que desprezai o meu nome, vos dizeis: em que desprezamos o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda pergunta em que te havemos profanado. Talvez a linguagem você não entenda um pouco, mas o culto da antiga aliança era um culto por meio de sacrifício. E eles levavam um cordeiro para o templo do Senhor. E Deus está falando assim: olha, ô sacerdote, você que é o responsável de pegar os animais e sacrificar, para que o povo possa, na verdade, para que o sacerdote possa entrar no lugar santo do santo. Como é que você leva, você tendo uma ovelha boa na sua casa, como é que você traz uma ovelha coxa, uma ovelha imunda aqui? Era isso que Malaquias estava exortando os sacerdotes daquela época. Por quê? Porque Deus não aceita um culto que não é de coração. Louvarei ao Senhor de todo o meu coração, renderei graças ao Senhor na companhia do justo. Aonde nós devemos louvar? Na Assembleia dos Santos, na Igreja do Senhor agora no Novo Testamento. Como? De todo o coração. Mas ele não só fala isso. A segunda realidade, e esse é o trecho maior de todo esse salmo, é qual é a razão do meu louvor. Se no primeiro ele diz aonde nós devemos louvar, agora ele vai dizer: será que você tem razões para louvar ao Senhor? Observe comigo. A primeira coisa que ele mostra é a grandiosidade, obra do Senhor, ou os feitos do Senhor. Versículo 2 a 3. Qual é a razão do meu louvor? As obras do Senhor. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Observe que, mais uma vez agora, o salmista vai nos mostrar qual é a razão de nós louvarmos a Senhor. A razão é porque as obras do Senhor são grandiosas. Mas elas são grandiosas para quem? Elas são grandiosas só para aqueles que têm prazer no Senhor. As suas obras são grandiosas. As obras do Senhor são grandiosas só para aqueles que têm prazer no Senhor. Você pode olhar para a nossa situação em Bagé, que a cada dia aumenta agora o coronavírus. Você pode ver só caos nisso. Aonde está Deus? Aonde está Deus que não vê tantas pessoas morrendo? É porque você precisa pedir ao Senhor: Senhor, abre os meus olhos. Abre os meus olhos. Talvez o que o coronavírus fez foi só colocar para fora aquilo que estava no íntimo do coração do ser humano. O meu emprego é mais importante do que o Senhor. Os meus sonhos são mais importantes do que o meu Senhor. A minha vida é mais importante do que o Senhor. E Deus disse: agora eu vou mandar só um vírusinho que ninguém está vendo,
para mexer com aquela terra, para que o povo possa saber que as minhas obras são grandiosas. Talvez muitos de vocês começaram a dar ouvidos ao Senhor porque estavam com medo da morte. Mas eu quero te dizer que o coronavírus vai passar. E a pergunta é, será que você vai permanecer no Senhor? Ou porque você estava com medo de esse vírus ceifar a sua vida, e agora você volta para o Senhor, não por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele fez, não pela sua aliança, não pela sua providência, não pelo seu governo, mas sim com medo da morte. Os crentes olham para o Senhor, olham para esse mundo, eles conseguem contemplar as maravilhas do Senhor. Aqueles que têm alegria no Senhor, eles conseguem perceber quem Deus é. Vocês sabem que sempre eu gosto de falar de alguns livros, né? Você já ouviu falar, assim, com certeza, sobre o autor chamado C.S. Lewis? Onde foi que ele escreveu esses livros? Onde foi que ele escreveu Crônica de Nárnia? Onde foi que ele escreveu o Cristianismo Puro e Simples? No meio da Segunda Guerra Mundial. Em meio à guerra, ele conseguiu ver a glória do Senhor. Você consegue ver a glória do Senhor em meio ao caos? Se você não consegue, meu amado irmão, dobre o seu joelho. Vá para o seu lar. Diz, Senhor, eu não consigo enxergar quem o Senhor é. A minha relação contigo é uma relação de religiosidade letárgica, vazia. Eu não consigo contemplar as tuas obras, eu não consigo perceber quem o Senhor é. Abre os meus olhos, Senhor, para que eu possa ver a maravilha das tuas leis. Abre o meu entendimento, Senhor, para que eu possa perceber quem tu és, mesmo em meio ao caos. Os ímpios, olhar esse mundo sendo a cada dia sendo destruído, eles ficam desesperados. Mas aqueles que contemplam as obras do Senhor conseguem ver Deus, conseguem ver o seu cuidado, conseguem ver as suas maravilhas e descansar no cuidado de quem Ele é. Mas não só isso. Quais são as razões de nós louvarmos ao Senhor? Versículo 4 e 6, ele diz, Ele fez memoráveis as suas obras, as suas maravilhas, benigno e misericordioso é o Senhor, dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança, manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. Esse Deus, Ele fez as suas obras para ficar como memoráveis. É por isso que quando nós participamos da ceia do Senhor, nós lembramos de quem Deus é. As obras do Senhor são memoráveis. Quando Deus chama Abraão, Ele faz uma aliança com Abraão. E Ele diz, eu vou colocar um sinal para que você possa perceber que as minhas obras são memoráveis. Ele faz a circuncisão. Quando Ele chama Moisés para instituir a Páscoa, Ele faz um sinal. Quando Cristo veio cumprir a sua aliança, Ele nos deixa um banquete para que nós venhamos pensar as suas obras são maravilhosas, são memoráveis. Por quê? Porque Ele sustenta o seu povo. Deus faz a sua aliança, não por causa de você. Deus, Ele faz a sua aliança por causa dele mesmo. Pode olhar para qualquer homem da Bíblia, tirando Cristo Jesus, todos eles pecaram. Todos eles.
E Deus continuou sendo fiel. Você pode olhar para Abraão, conhecido como o pai da fé, que teve um caso com Agar. Você pode olhar para Noé, que se embriagou no jardim. Você pode olhar para Moisés, que irado bateu na rocha. Você pode olhar para Davi, e esse eu não preciso nem falar. Mas mesmo assim, Deus foi fiel à sua aliança, porque Ele não pode negar a Ele mesmo. As obras do Senhor são memoráveis. Talvez você se encontre aqui diante desse caos e perceba assim: pastor, eu não acredito que Deus me ama. Eu preciso fazer alguma coisa, sim, pastor, porque eu quero ser aceito pelas pessoas. Eu quero ser, o meu desejo, pastor, é ser reconhecido. Eu quero ser um pastor da mídia, que tenha vários likes. Ah, Senhor, se eu for Augusto Nicodemos, nunca serei. Ah, eu vou ser aplaudido pelas pessoas. Ah, pastor, se eu tiver uma casa, eu vou ter satisfação. Ah, pastor, se eu tiver um carro, aí sim eu vou ser satisfeito. O Eclesiastes diz que isso é correr atrás do vento. Isso não quer dizer que você não possa ter. Mas se você tem ou quer isso, para buscar reconhecimento dos homens, lembre-se, você vai até ter. Mas é como pegar o vento. Tente aí correr no minuano de Bagé, hein, Anderson? Deixar o minuanozão descer aí em Bagé, tenta pegar ele para ver o que acontece. E você diz assim: pastor, eu tento fazer algo e não consigo. E você pode pensar assim: Deus não me ama por causa disso. Se você está em Cristo, meu amado irmão, Deus sempre vai olhar para você. Isso é uma coisa bem lógica. Deus não ama o seu filho. Será que Deus pode abandonar Cristo Jesus e dizer assim: rapaz, eu não amo Cristo Jesus? Impossível. Claro que ele foi abandonado na cruz para que o seu povo pudesse ser aceito por meio dele. E aí Isaías nos traz uma mensagem maravilhosa dizendo: ô mãe, você pode esquecer do filho que amamenta? Quando a Sofia está lá perto para amamentar, o leite está jorrando. Não tem como, o leite está jorrando. Aí ele usa uma hipótese exagerada. Ainda que a mãe venha esquecer do filho que amamenta, eu, que fiz uma aliança, nunca esquecerei de ti, diz o Senhor. Deus, ele não esquece dos seus filhos, não por aquilo que você faz. Deus, ele não esquece dos seus filhos, não por aquilo que você pode fazer. Não porque você ora muito, não porque você lê muita Bíblia, não porque você vai muito para a igreja, não porque você deposita o dízimo, não porque você oferta. Isso é consequência da nossa salvação. Deus, ele não esquece dos seus filhos por causa dele mesmo, porque ele não pode negar a sua aliança. É por isso que ele diz, versículo 5, dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. E ele manifesta ao seu povo o poder, dando-lhes a herança das nações. Lembre-se, a linguagem aqui é lá de Êxodo. Quem foi que deu para o seu povo a terra prometida? O próprio Deus. Israel era um povo mínimo comparado com os outros povos. Mas quem foi que deu? Deus. Para quê? Não foi o meu braço forte que conquistou, não foi a minha capacidade intelectual que conquistou, não foi a minha força, a minha determinação, a minha perseverança que conquistou. Foi o próprio Deus que me deu, por causa da sua graça e misericórdia. Ele termina nessa sessão mostrando quais são as causas que nós podemos
Quais são as razões por que nós podemos louvar ao Senhor? Suas obras, seu sustento, as suas obras memoráveis, mas também a aliança divina que mostra a sua redenção. Versículo 7 a 9. As obras das suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos, estáveis são eles para todo sempre, instituído em fidelidade à retidão. Versículo 9. Enviou ao seu povo a redenção. Estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. É por isso que nós, como igreja presbiteriana, acreditamos numa teologia da aliança, num Deus pactual. Um Deus que se relaciona com o seu povo por meio de aliança. E essa aliança tem partes. Tem Deus, tem o homem, tem promessas, mas também tem deveres e tem consequência quando nós quebramos esse pacto, essa aliança. E ao longo da revelação bíblica, Deus vai mostrando a sua verdade para o seu povo, dizendo: olha, sou eu que estou cumprindo as minhas alianças, sou eu que estou cumprindo os meus propósitos, porque Ele enviou redenção, e estabeleceu o seu nome. Qual é a consequência disso tudo? Primeiro, Ele nos mostra essa realidade, a realidade que aonde nós devemos louvar ao Senhor. Louvarei ao Senhor de todo o meu coração, renderei graça na companhia do justo, na assembleia. Depois Ele mostra até o versículo 9 as razões que nós temos que louvar ao Senhor. Nós confiamos num Deus da providência, num Deus que tem as suas obras memoráveis, num Deus que sustenta o seu povo, num Deus da aliança que oferece redenção. Qual é a consequência disso? O que acontece quando eu louvo ao Senhor? Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revela a prudência a todos os que praticam. O seu louvor permanece para sempre. Quando o seu povo, ele entende a importância da assembleia e ele louva ao Senhor por causa dos atos de Deus. Por isso que o culto não é um culto que tem um homem no centro. Mas o que a gente pode fazer aqui para agradar as pessoas que não conhecem a Deus? Será que se eu colocar uma fumaçazinha aqui, será que for mais animado? Se eu colocar uma iluminação assim diferente, eu acho que vai atrair mais os jovens. O jovem não aguenta mais doutrina. Não. O culto, quem presta são os crentes. E nós prestamos esse culto de acordo com a vontade dele. E nós louvamos ao Senhor por aquilo que Ele é. Mas qual é a consequência? Nosso coração começa a gerar temor. Você observa, irmãos, que o culto é a expressão do nosso temor a Deus. A maioria de vocês vieram de outra igreja e sabem que muitas igrejas vão dizer assim: eu temo ao Senhor. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas a prática não é assim. O que foi o que aconteceu com a Nadab e Abiú? Foram fulminados no culto público. Trouxeram um fogo estranho e foram fulminados. Pastor, isso é Antigo Testamento, pastor. Ananias e Safira, o que aconteceu com eles? Eles foram fulminados diante do Senhor. Por quê? Porque trouxeram fogo estranho por meio do culto. E por que isso não acaba hoje? Por causa da longanimidade de Deus. Deus está dizendo o seguinte: se arrependa quando você não traz um culto de acordo com a vontade do Senhor. Se arrependa dos seus pecados, venha para o culto para celebrar esse Deus de todo o coração.
Quando isso acontece, você tem reverência ao Senhor. Mas nós somos beneficiados. Você vai ter sabedoria. Você vai ter prudência na sua vida. E você vai continuar louvando a Deus permanentemente para todo e sempre, porque você conhece esse Deus e as suas obras. É por isso que esse salmo, ele sempre aponta para aquele que cumpriu perfeitamente, que é Cristo Jesus. Você pode ler o versículo 6. O texto fala que ele dá a herança das nações. Você pode ler o versículo 9, ele diz que enviou a redenção. Que redenção é essa? Se você ler Hebreus capítulo 9, versículo 15, ele diz que Cristo Jesus é a herança das nações. É por isso que nós, como povo do Senhor, quando adentramos nesse local, nós celebramos aquele que venceu a morte, aquele que por amor à sua própria vontade, que salvou um povo antes da fundação do mundo, como fala em Efésios capítulo 1. Ele cumpre perfeitamente a aliança de Deus. Ele morre na cruz maldita. Mas a morte não pode prender o nosso Salvador. Ele ressuscita ao terceiro dia. E agora o seu povo pode celebrar ao Senhor com gratidão, com louvor, porque nós temos um Deus que enviou a redenção para libertar o seu povo do mundo das trevas para o mundo da luz. Onde você está, meu amado irmão? Quem está querendo te enganar? Se volte para o Deus da aliança. Entregue a sua vida a Cristo Jesus e desfrute das bênçãos do pacto, contemplando as obras do nosso Deus. Quando você contempla as obras de Deus, esse mundo pode até estar um caos, mas você consegue ver Deus guiando esse mundo, ver Deus nas pequenas coisas lhe tecendo. Lembre-se de onde você estava e Deus, pela sua maravilhosa graça, lhe colocou diante de uma pessoa e essa pessoa lhe falou de Cristo e você se rendeu a Ele por muita graça e misericórdia. Lembre onde você estava, no pecado, vivendo por seus próprios desejos, vivendo por sua própria vontade. Mas Deus, pela sua maravilhosa graça, lhe foi lá, usando pessoas, usando até o sofrimento, usando as circunstâncias mais difíceis da sua vida, que você pudesse chegar a Deus e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Me ajuda a contemplar quem o Senhor é. Seu coração ainda continua frio por causa dessa verdade. Se volte para o Evangelho. Consiga contemplar as maravilhas do Senhor por meio das suas obras. Vamos orar. Louvarei ao Senhor enquanto eu viver. Bendizei o teu nome, ó Pai, na congregação dos justos. Nós louvamos ao Senhor pelos teus atos que são memoráveis. Nós louvamos ao Senhor pelo teu governo, pelo teu cuidado, pelo teu sustento, pela tua aliança, pela redenção. Obrigado porque quando nós louvamos ao Senhor, o Senhor nos dá sabedoria e prudência para viver no mundo meio ao caos. E quando o mundo está desesperado, querendo tirar a sua própria vida, nós mesmo diante dessas circunstâncias difíceis que nós estamos vivendo, nós podemos contemplar a obra do nosso Deus, que criou os céus e a terra, que fez todas as coisas boas, que mesmo diante do pecado que entrou no mundo, o Senhor já está mostrando quem o Senhor é,
Porque o Senhor não pode negar a sua aliança. O Senhor não pode negar quem o Senhor é. Obrigado pelo nosso Salvador que morreu naquela cruz. Obrigado, ó Pai, porque agora podemos participar da ceia do Senhor. Essa ceia nos alimenta. Essa ceia nos traz à memória os atos de Cristo Jesus. É no nome dele que nós oramos. Amém. Vamos ficar em pé? Vamos cantar o hino 266, Rude Cruz. igreja pode se assentar? Toda vez que nós estamos refletindo sobre a ceia do Senhor, eu tenho o desafio de mostrar para a igreja que a revelação bíblica, ela não são várias histórias desconectas, como se a história de Davi não tivesse nenhuma ligação com a história de Cristo, como a história de Abraão não tivesse nenhuma ligação com a história de Cristo, como se olhássemos para o Novo Testamento e tirássemos só ensinamentos morais. Por exemplo, você precisa destruir os seus gigantes, assim como Davi destruiu os gigantes. O gigante Golias, você também precisa destruir o seu gigante. Creia somente. Isso é uma mensagem simplista. Isso é uma mensagem que ainda não mostra a verdade do Evangelho. Assim, pensando nesse sinal memorável, eu gostaria que você abrisse alguns textos comigo e observasse como essa revelação bíblica aponta para aquilo que nós vamos experimentar hoje. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Gênesis capítulo 17. Lá em Gênesis, o Evangelho já começa a aparecer. Claro que em Gênesis capítulo 3, versículo 17 já está o Evangelho lá, mas eu quero mostrar para vocês aqui em Gênesis capítulo 17, no versículo 9. Aqui é estabelecido a circuncisão, mostrando essa realidade que na antiga aliança, aqueles que eram judeus precisavam receber um sinal externo para se dizer que eram verdadeiramente judeu.
Observe comigo o versículo 9 a 10. Toda a igreja pode ler. Mas Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Observe que eles deveriam guardar esse sinal quando? Versículo 9. Em toda geração. Toda geração da antiga aliança, eles precisavam o quê? Circuncidar. Principalmente os homens. Ok? Esse sinal era feito para mostrar que um judeu, agora verdadeiramente era judeu. Externamente, não internamente. Porque Paulo em Romanos capítulo 2 fala que verdadeiro judeu é aquele que é interno, no coração. E aí, essa verdade vai passando ao longo da geração. Mas Deus também mostra essa realidade em Êxodo capítulo 12, o texto que nós lemos. Por favor, Êxodo capítulo 12, quando é instituído a Páscoa. Versículo 24, por favor, toda a igreja. Êxodo, capítulo 12, versículo 24. Êxodo, capítulo 12, versículo 24. Todos juntos. Guardai, pois, isto foi estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. Deus estabelece uma aliança. Ele diz para pintar os umbrais e para guardar essa festa. Para quem? Para os vossos filhos. A ideia de geração. Crianças, quando vocês observam o pãozinho e o vinho passando, o que vocês ficam com vontade? Papai, me dá um pouquinho. Papai, me dá um pouquinho. Mas calma. Vai chegar um tempo que, se assim Deus permitir, vocês vão participar da ceia do Senhor. Ainda não. Quase. Quase lá. Só que não. Mas por que isso? Agora abra lá no Novo Testamento. 1 Coríntios capítulo 11. Quando Paulo está ensinando sobre a ceia do Senhor naquela igreja que estava um Babel. Uma Babelzinha. Tudo desorganizado. E aí agora ele vai falar no versículo 25. E eu não vou ler o versículo todo, ou o capítulo todo, mas observe, crianças, que ele diz que tem que fazer um autoexame para participar da ceia do Senhor. Então, como ainda vocês não conseguem fazer esse autoexame, então ainda espera um pouquinho. Vai chegar um dia, se assim Deus quiser. O que diz o versículo 24? Tendo graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Isso é meu corpo que será dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Nós, como igreja presbiteriana, não acreditamos que isso é só um memorial. É também um memorial. Mas esse memorial serve também para alimentar a fé dos crentes. Porque se você continuar lendo a passagem, ele vai dizer que alguns dentre eles estavam dormindo, e essa é uma linguagem para falar que alguns morreram. Porque estavam com medo, participando da ceia de forma indigna. Alguns dentro da igreja de Corinto estavam padecendo. Abra sua Bíblia agora, em Mateus capítulo 26. Quando nós lemos essa semana, hoje, o Salmo 111, e eu mostrei para vocês essa realidade do quiasmo dentro de um saltério. O Salmo 111 até o Salmo 113, eles eram cantados antes da Páscoa, para trazer à memória os feitos de Deus. O Salmo 115 até o 117 era cantado depois da Páscoa. E aí você olha, no versículo 30, eles disseram o quê? E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras.
A pergunta é, que hino era esse, né? A gente fica perguntando, né? O texto não diz, né? O texto não diz. Mas se você tiver um pouco de entendimento no que toca toda a revelação da palavra de Deus, você sabe que os hinos que eles cantaram, ou foi o Salmo 115, ou foram o Salmo 116, ou foram o Salmo 117, que são hinos que eram cantados após a Páscoa. Por que, Marcelo? Porque a celebração da Páscoa agora mudou. Agora a Páscoa é a ceia do Senhor. Lembre-se, o contexto aqui é o contexto da Páscoa. Se você observar o versículo 17, no final, eles estavam comendo aonde? Estavam preparando a Páscoa. Então essa festa, ela vinha sendo desenvolvida ao longo do Antigo Testamento. Para quê? Para a chegada do verdadeiro Cordeiro da Páscoa. Por isso que João Batista, quando olha para Cristo Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Onde é que foi que João Batista tirou essa ideia? É lógico, do Antigo Testamento. Não há uma descontinuidade tão grande entre o Antigo e o Novo Testamento. Como falam alguns teólogos, o Novo Testamento não é tão novo assim. Não é tão novo assim. Eles só estão pegando aquilo que estava de forma obscura lá no Antigo Testamento e apontando para quem? Para a pessoa e para a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao ponto que há uma carta que faz isso de uma forma maravilhosa. Que carta é essa? Carta aos Hebreus. Leia a carta aos Hebreus. O autor está fazendo isso diretamente. Assim, enquanto comia, tomou Jesus um pão, versículo 26, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo. A seguir tomou o cálice, tendo dado graça, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um salmo, saíram para o monte das Olivenas. Nós vamos participar da ceia do Senhor. Essa mesa não é a mesa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Aqueles que fazem parte de outra igreja genuinamente evangélica devem participar. Mas antes de participar, faça um autoexame. Para que você não coma desse pão e desse vinho de forma indigna. Quero convidar Luciano e Leandro para me ajudar na distribuição dos elementos. E aqueles que vão participar da ceia do Senhor, por favor, se coloquem de pé. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, o pão não se transforma no corpo de Cristo, nem o vinho no sangue de Cristo. Também não é algo só para relembrarmos dos teus feitos. Nós queremos trazer à memória aquilo que o Senhor fez, mas também te agradecer, ó Pai, porque o pão e o vinho agora nos alimenta espiritualmente. O pão e o vinho são meios de graça, assim como a oração, a leitura da Tua Palavra, o batismo, são meios para sustentar o crente. Assim, ó Deus, nós queremos fazer esse momento não de qualquer forma, mas de forma reverente ao Senhor,